Barou é o tipo de jogador que não pode ser controlado. Ele é orgulhoso demais para obedecer alguém e arrogante demais para deixar alguém mandar nele. Mas esse orgulho e arrogância realmente são um problema? Porque se não fosse por isso, ele não teria chegado onde chegou, mesmo com seu talento. Mas qual seu talento? Ele realmente pode ser considerado um gênio? Porque, como um rei, o Barou pode ser descrito muito facilmente como uma fera indomável, especificamente um leão nômade que se recusa a aceitar qualquer tipo de prisão. E esse exatamente é seu animal favorito. Até mesmo a aura dele é a de um leão, que representa sua posição como rei da selva e sua fome por ghouls. Ou às vezes vem até em formato de raios negros e vermelhos, dando essa aura de vilão para ele. A do Mark Snuff, por exemplo, é a de uma fênix. Isso representa o renascimento das cinzas que ele teve a aposentar em desespero após fracassar com seu melhor amigo. E também mostra como ele estava voltando da decisão dele de querer sua aposentadoria para continuar jogando, depois de ver o Barou desafiando ele. Já do Itoshi Rin personifica a mais pura destruição, sendo representado por alguma coisa que realmente não faz sentido. Parece até mesmo um monstro Lovecraftiano. E é importante levar isso em consideração, porque as auras, as cores, os olhos, como os olhos negros em espiral, o autor gosta de usar muito isso para representar o personagem ou uma ideia. As auras em Blue Lock é como a materialização do monstro interno ou do impulso de um jogador. Até mesmo a cor vermelha do Barou, representa sua paixão, domínio e status real da realeza em campo. Só com isso, e o autor deve ter usado isso, foi quando ele foi pro Ubers, que foi exatamente um momento de transição, onde ele sai de um leão que estava sozinho para um leão normal com um bando que vai seguir ele. Mas isso só foi por um tempo, afinal ele não quer ser domado, ele odeia isso, ele é um ser absolutamente independente, onde prefere devorar a luz dos próprios companheiros de equipe do que seguir instruções que limitam ele. Até mesmo o próprio Izag odiou esse novo ego dele. Mesmo realmente estando melhor do que antes, o Barou ainda assim não conseguia dar seu máximo em uma partida. Não é à toa que ele odiou seguir as ordens do Snuff, mesmo quando ganhava ou até mesmo chegando aos 100 milhões. E ele só parou com isso quando viu que o Izag não iria perder dessa forma. Porque se ele seguir regras ou táticas que não sejam as dele, onde tem um ele no meio onde ele não vai roubar o foco, isso significa que ele vai ser apenas um figurante. Por isso ele percebeu que ser um vilão é melhor do que ser um NPC na partida. Porque se ele for apenas isso, um NPC, ele vai ser apenas mais um medíocre no meio de vários talentos. E eu diria que exatamente por ser assim, odiar estar na mediocridade ou odiar ser controlado por outros, que o faz ser exatamente o personagem mais ideal para o Blue Lock. Porque, respondendo à pergunta anterior que eu fiz, o Barou não é exatamente um gênio em campo por ser um gênio igual o Rin, ou até o Shidou ou o Sai, por exemplo. Mesmo que pareça contraditório porque o personagem é mostrado, e sim, ele realmente é um gênio como a própria obra mostra, ele ainda não parece ter um dom divino ou joga com o puro instinto dele. Claro, ele não é exatamente lógico também, igual o Hiyori. Ele não tem um talento de uma mente altamente tática ou um chute especial igual o Kaiser. E nem mesmo o chute de média distância dele pode ser colocado como um talento inato, porque isso pode muito bem ser treinado. Não é à toa que mesmo que seja uma arma impressionante, tem outros personagens que têm chute melhores, como o próprio Rin, que tem um chute ainda mais preciso e ainda com maior alcance, sendo capaz de marcar de quase metade do campo ou em cobranças de falta. O Kaiser, como eu já disse, é outro, sendo ainda mais especial com o Kaiser Impact dele. Não é à toa que é considerado o chute mais rápido, superando completamente a velocidade do Barou e ainda mais versátil nos pés do Kaiser, porque ele pode até mesmo fazer a bola curvar e até fazer esse chute de bicicleta. Até mesmo a visão de predador, novamente, é algo treinável e não inato. É possível treinar a visão e faz sentido treinar a visão para conseguir os dois, mesmo que seja difícil fazer isso, por ser duas habilidades com duas funções opostas. Então, o mais próximo de talento do Barou seria seu corpo e físico maior e mais robusto que o resto dos jogadores, tendo 1,87 de altura e um corpo grande que faz difícil para ele mesmo com a bola. Mas ainda assim, esse não é um físico anormal que ele nasceu, igual é com Tokumitsu ou o da Silva, porque eles têm o físico deles como sua melhor arma. Porque o Barou ainda treina mais do que todos, e ainda assim é mais fraco ou é igual a esses caras. A coisa mais anormal nele seria seu tamanho, que não é normal para um japonês e nem normal para o mundo todo, ainda mais com a idade dele. Por isso que o Barou tem boas armas, mas não são armas impossíveis de conseguir com treino intenso, que é exatamente o que ele faz. Por isso que dá para chamar o Barou tranquilamente de um gênio por decisão ou um gênio da disciplina, ou até, indo mais fundo, um gênio da escolha. Porque o trono dele não foi construído em talento bruto e puro. Ele foi construído com base na rotina, uma rotina maníaca e disciplinada. E é exatamente isso que torna o Barou único. Mas deixa eu te perguntar, o que exatamente define um gênio? Na forma mais simples possível, um gênio é alguém que foge da lógica comum e faz algo extraordinário, seja criando uma nova lógica ou simplesmente quebrando todas as regras. E Blue Lock é cheio disso. Um exemplo é o Butcher no começo da obra. Ele jogava de um jeito que parecia ilógico demais para funcionar naquele nível, algo que ninguém antes imaginaria que daria certo, até a dar certo. Outro exemplo é a própria existência da maior definição de gênio que temos. A própria existência do Nagi é algo ilógico e extraordinário, porque ele é a maior definição que um gênio pode ser nesse mundo.
Só que com o Barou é um pouco diferente. Ele não foge exatamente da lógica por causa do talento dele. Na verdade, ele tem duas maneiras de ser tratado como gênio, usando tanto a lógica quanto algo ilógico. Vamos deixar o ilógico para depois e focar no lógico, que é o simples fato da sua repetição de tudo. O Barou faz a mesma rotina todos os dias, não importa o que os outros pensem. Se for possível, ele faz, e isso por anos, talvez errando a rotina pouquíssimas vezes e deve ter sido por algum motivo. E isso vai além do futebol. Ele externaliza essa busca por excelência até no jeito que vive. O vício em limpeza, organização, controle do próprio espaço. Ou seja, o Barou é muito mais esforço do que talento, mesmo sendo, sim, talentoso. Porque não importa o que faça, se não treinar, um talento vai apenas morrer sem alcançar nada, não importando quão talentoso seja. E, basicamente, isso torna o inverso do Nagi. O Nagi chega longe quase só com talento, e entra no Blue Lock jogando há pouco tempo. Tudo isso porque o dom dele carrega tudo, e com pouco esforço, ele conseguiu até mesmo chegar na fase da Neo-Egoísta, onde realmente teve que treinar bem mais do que ele treinava, para poder acompanhar os outros e superar o Izagi. Só que o Barou não, se ele confiasse apenas no talento, nunca teria chegado ali. E, ironicamente, tudo isso nasce justamente do que muitos chamam de defeito, que no caso é o narcisismo dele. Mas aí fica a pergunta, e se esse defeito for exatamente o motivo que faz o Barou nunca aceitar ser comum? Agora, para entender de verdade essa mentalidade do Barou, a gente precisa entender o núcleo de tudo, mas não como um conceito simples. Ele se divide em três partes que se relacionam, sendo a confiança, a arrogância e o narcisismo. Confiança é fé no próprio julgamento, ou em qualquer coisa que precisa disso. O Barou acredita que o jeito dele é o correto, sempre. E aqui entra o excesso. Essa confiança exagerada faz com que ele ignore fraquezas, erros e até sinais claros de derrota. E isso, algumas vezes, o levou direto para o fracasso. Mas essas derrotas não foram bastante para ele desistir. Porque um dos motivos do Barou ter começado a jogar futebol foi justamente ver o desespero no rosto dos perdedores. Ele gostava de ver os outros assim, e precisou senti-la na própria pele para evoluir. E é exatamente por essa confiança excessiva que o faz ser arrogante. O Barou, ele não quer igualdade ou coisa assim. Os outros jogadores têm que reconhecê-lo como rei. Por isso ele não aceita críticas, não aceita ordens e muito menos gosta de dividir protagonismo. Isso faz com que trabalhar em equipe com ele seja um inferno. E tudo isso nasce no seu narcisismo. O Barou realmente se enxerga como o único que importa. Na cabeça dele, o futebol precisa girar ao redor da sua existência. E se não gira, ele força. Literalmente força. Não é à toa que ele sempre foi isolado e apegado ao próprio papel. Só que isso tornava previsível quando descobriam isso. Mas ainda assim, é um inferno jogar contra ele. O Izagi e o Rin precisaram sofrer com isso, cada um do seu jeito, para poder entender sobre isso. Porque o Barou, ele se recusa a passar a bola até quando é preciso passar a bola. Por isso que qualquer derrota que ele sofra é literalmente uma crise existencial. Quando o Izagi supera o Barou, o que sente realmente é pânico em vez de raiva. Ele, na verdade, estava com raiva de si mesmo, e não do Izagi naquela partida que jogou pela primeira vez juntos. Ele começa a imaginar o futuro onde virou um fracassado, assistindo os protagonistas do futebol pela TV enquanto está sozinho. Aquilo realmente foi um desespero puro que ele sentiu pela primeira vez. E esse é o melhor retrato do egoísmo do Barou, e do egoísmo em geral. E isso dos dois lados. O lado bom do egoísmo dele faz dele um atacante perfeito, ou quase perfeito. Sempre indo pra cima, sempre querendo fazer o gol por ele mesmo, sendo agressivo. Só que o lado ruim é que isso fez perder jogos que poderiam ser vencidos se ele cooperasse nem que seja o mínimo. E aqui entra a parte importante. Mesmo sendo arrogante, mesmo sendo chamado de gênio, mesmo se auto-intitulando superior, o Barou é o que mais treina. Talvez os únicos que treinam tanto quanto ele seja o Kunigami, já que os dois têm um estilo de jogo muito parecido. O Izagi também, que se esforça da maneira dele, por ter armas e estilos bem diferentes dos outros dois. Junto com outros personagens, como Chris Prince, o Rin, o Shigiri e outros aí. E ele acaba cobrando de si mesmo mais do que qualquer outro jogador cobra dele. Porque o narcisismo dele não permite mediocridade. Se ele é o rei, errar significa mostrar como ele, como o rei, é fraco. E no caso do Barou, isso vira um narcisismo adaptativo, um traço que ajuda bastante, o tornando autossuficiente, resistente à ansiedade e completamente obcecado em manter o corpo e a técnica no nível máximo. Para ele, os outros jogadores são apenas cadáveres ou NPCs destinados a fazê-lo brilhar, e é justamente essa crença absurda que impede ele de aceitar uma derrota como um fim. Porque, para ele, não existe fim. Depois de vencer o Nagi na Neo-Egoísta, o próprio Nagi pergunta o que motiva ser assim, e a resposta dele é bem simples. Ser o melhor do mundo, construir um reinado no futebol, jogar até não conseguir mais e ser lembrado dessa maneira. Então dá pra dizer, sem exagero, que o narcisismo do Barou começou como uma fraqueza, mas agora é a coisa mais importante dele. Quando foi derrotado pelo Izagi antes pela segunda vez, ele não evoluiu copiando alguém, ele não absorveu o estilo de outro jogador, ele criou e desenvolveu algo próprio. Uma identidade nova, depois de quase ser reduzida apenas a um NPC, e simplesmente a identidade do vilão. O estilo de jogo do Barou talvez, o reflexo mais puro da personalidade dele, e justamente por isso, ele se transforma tecnicamente em um atacante completo.
Ele tem o corpo ideal para a posição dele e pro que faz. Ele tem força bruta para ganhar no contato, velocidade suficiente para atacar e uma finalização difícil de defender. Mas a verdadeira arma do Barou é o ego. Um ego que ignora a lógica mais básica do futebol moderno, que é a mais simples cooperação. O Barou simplesmente não joga em equipe, ele joga apesar da equipe. E quem quiser participar, participa para servi-lo. Por isso ele é o número 9 clássico até a essência, o ponto de foco absoluto de qualquer ataque. E é exatamente isso que o torna tão perigoso como um coringa da partida. Porque ninguém espera um atacante que rouba a bola do próprio time. E mesmo assim, ele consegue decidir jogos sozinho. Muitas das jogadas do Barou não fazem sentido nem pro próprio time, então imagina pro adversário. E essa imprevisibilidade nasce do fato de que ele não se importa com os outros. Claro, ele respeita jogadores como o Izag, o Kunigami e o Snuffy, mas isso só dá mais motivo ainda para ele querer ganhar. Até o drible em zigue-zague dele mostra isso. Ele usa os próprios aliados como escudo, escondendo a trajetória da bola atrás deles. Em essência, parece o que o Izag faz, mas o conceito é outro. E é aqui que a ideia de devorar se divide. Enquanto o Izag tem seu conceito de devorar, no sentido de entender e usar o conceito da habilidade de outra pessoa, desmontar a si mesmo e reconstruir uma nova versão que incorpora aquele recurso, seja uma habilidade, uma nova informação ou outra coisa que o ajude na partida. O devorar dele é assimilação. Como na segunda seleção, quando ele usa a personalidade do Barou contra o próprio Barou. Ele explora o ego dele para marcar, e a destruição mental foi só uma consequência. O objetivo mesmo era só a vitória. Já o Barou, ele não devora para aprender, ele devora para dominar. O foco dele é manter o trono, manter a imagem de rei, e agora, mais especificamente, de rei vilão. Vilão porque ele rouba o protagonismo. Ele escolhe um jogador, quase sempre o Izag, e destrói a narrativa daquele jogador dentro da partida. Ele toma a bola, toma a jogada, toma a atenção. Na liga neo-egoísta, o Barou leva tudo isso a um novo nível. Ele literalmente sequestra o sistema do Ubers, devora a estrutura do Snuffy e impõe a própria vontade ao time inteiro. É um ego totalmente voltado para si mesmo. A evolução do Barou nunca dependeu de se moldar aos outros, mas de aprofundar quem ele já era. E, ironicamente, foi exatamente esse tipo de ego que sempre manteve vivo dentro do Bullock. Até quando o Izag, lá na segunda seleção, destrói o Barou mostrando que ele não pode roubar tudo para si, aquilo ajuda ele. É até legal pensar nisso, porque até um certo paralelo. O Izag é o jogador que entende o campo, manipula as peças e lê todos ao redor. Não é à toa que ele é representado como o herói do Blue Lock. Ou, até mesmo, se dá para dizer, a luz do ego de empate em conseguir criar um atacante que pode levar o Japão a ganhar a Copa do Mundo. E o Barou, ele é o oposto disso. Ele é a escuridão, a sombra que sempre corre atrás da luz e sempre está com a luz. Quanto mais o Izag brilha, mais o Barou sente necessidade de engolir esse brilho. Então, é inegável que ele é um jogador forte. Quando um time consegue se adaptar ao Barou, significa que todos vão jogar por ele e focar nele para ganhar. Ele até mesmo foi o primeiro personagem mostrado a ter uma fórmula de ouro para marcar gols. Algo que até esse ponto da história, outros personagens ainda estão tentando desenvolver. No entanto, tudo isso tem uma grande desvantagem: sua personalidade. Sério, ele é um péssimo companheiro de equipe, ele é difícil de trabalhar, se recusa a passar em quase todas as situações e simplesmente não coopera. Isso tem alguns benefícios, como durante a partida do 4 vs 4 na segunda seleção, onde seu estilo vilão foi difícil de prever pro Rin no início. E na partida do Sub-20, onde seu status de Coringa o tornou um jogador muito difícil de prever para a defesa e para todo mundo, o levando até mesmo a marcar um dos gols do time. Só que, apesar de seus benefícios, ele simplesmente não consegue funcionar em uma equipe normal. Porque, afinal, para o Barou evoluir, ele precisa ficar em um ambiente caótico, estressante e que faria a maior parte das pessoas desistirem. E se ele não tiver um ambiente que faça isso, ele mesmo que vai fazer. Porque ele sabe que essa é a melhor maneira para ele evoluir como jogador. Não é à toa que o Ubers foi tanto o melhor quanto o pior time para ele, porque todo mundo estava disposto a se concentrar nele para marcar um gol. Isso faz ele marcar gol, isso sem dúvidas, mas ele tinha chegado no limite dele, porque qualquer equipe que queira extrair o máximo do Barou precisa deixar ele em restrição e pressão. Ele atinge seu auge quando confrontado por um inimigo ou rival que ameaça sua soberania. Se ele recebe suporte total sem pressão, sua capacidade de despertar e melhorar é diminuída. Isso é diferente, mas parecido com o Kaiser. No universo de Blue Lock, as condições de evolução do Barou e do Kaiser têm um tipo parecido. Ambos são do tipo restritivo. Para ambos, a capacidade de evoluir desaparece se eles tiverem um ambiente de suporte total onde sua soberania não é desafiada. Eles não conseguem despertar seu potencial máximo se o time trabalhar apenas para eles sem qualquer resistência. Porque o desespero é importante. Barou e Kaiser precisaram de um inimigo à altura e novo que ameaçasse esse conforto que sentiam e desse uma nova visão para eles. Para o Barou, o Izag foi o motivo que o jogou no desespero, forçando-o a se reinventar. O Kaiser, de forma semelhante, só começou a mostrar sinais de uma nova evolução quando sua posição como Imperador do Bastard foi destruída pelo Izag. E apesar de compartilhar o tipo restritivo, a origem de sua excelência é oposta. O Barou é classificado como gênio, significando que sua evolução ocorre através de impulsos internos e intuição.
Quando ele é pressionado, ele encontra uma solução única dentro de si mesmo que desafia a lógica comum. Sua evolução no Ubers veio de jogar fora a lógica do Snuffy para seguir seu próprio caminho de glória e desespero. Já o Kaiser, embora inicialmente tenha sido dito ser um gênio, ele é um aprendiz talentoso. Ele é lógico, ele analisa, ele tem fórmulas pensadas, ele evolui ao dissecar o jogo e adicionar racionalmente o que funciona em sua jogabilidade, sendo seus únicos dons divinos a velocidade do chute e sua mente. O Kaiser tinha um time completo trabalhando para ele porque era a escolha mais racional. Ele era o foco do sistema por um motivo lógico, que é seu talento, eficiência e uma arma exclusiva, o Kaiser Impact. Sendo totalmente criado um plano otimizado para maximizar um chute que só ele podia fazer. Era o caminho mais eficiente para vencer partidas, mas isso começa a quebrar com a chegada do Izagi. Aos poucos, o sistema deixa de girar só em torno do Kaiser. Ele perde ajudantes, fica praticamente só com o Ness, e é forçado a destruir o império dele, mudar e ter que construir outro. Ele tinha aceitado que estava em um ambiente muito confortável para alguém como ele. Então, em vez de um time inteiro orbitando nele, o Bastard passa a funcionar de forma mais aberta. E, tecnicamente, qualquer um pode marcar, mas as maiores probabilidades continuariam nele e também no Izagi. Já o Ubers nasce com uma proposta completamente diferente. O sistema do Snuffy é corporativo. Ele é o chefe e os jogadores são a equipe de trabalho. Um organismo que funciona junto ou separado com funções bem definidas, feitas para qualquer situação que precise. Só que aí entra o Barou. Era um ambiente muito bom para ele, e ele não gostava disso. Ele só suportava isso para conseguir pegar todas as táticas do Snuffy e poder usar com o time dele. Ele transforma o Ubers em algo totalmente diferente, que não segue um padrão exato. É como se fosse vários monstros menores em volta de um monstro maior que controla o ritmo de tudo. E isso explica porque o Barou apenas prospera no caos. Estratégias, planos, adaptações, nada disso combina com ele. Porque, como atacante de primeira, ele tem que suportar essa tensão e problemas na frente dele. Enquanto isso, o Izagi caminha para outro lugar. Tudo indica que o Barou tende a se parecer mais com Noah, enquanto o Izagi se aproxima cada vez mais de um jogador como o Snuffy. E talvez por isso, essa rivalidade seja mais interessante do que a rivalidade do Izagi com o Rin. É uma diferença construída desde o início. E exatamente por isso, vale a pena olhar pro Izagi a partir daqui, depois disso tudo. Muita gente acredita que a rivalidade de Blue Lock é Izagi contra Rin. Mas, olhando com calma, a relação entre Izagi e Barou é muito mais profunda, tanto para a obra quanto para os próprios personagens. O Rin funciona quase como um espelho do Izagi, não é à toa que o próprio Barou fala na partida contra o Sub-20 que o Rin é só mais um Izagi. Já o Barou mesmo é o oposto completo do protagonista. Eles são os dois extremos do que o projeto Blue Lock tentou criar desde o primeiro dia. Dois caminhos possíveis para o ego de um atacante. E essa rivalidade não existe só por confrontos diretos ou partidas específicas. Ela acompanha toda a evolução do Barou, desde o surgimento dele como um tirano egoísta, um egoísmo que o próprio Blue Lock inicialmente rejeita, até a consolidação do Barou como um rei vilão, incluindo até a evolução dele na troca de passes. E tem um detalhe que muita gente esquece. O Barou foi o primeiro 1 do Blue Lock. O projeto começou com a ideia de transformar o 0 em 1, e quem fez isso primeiro é o Barou. No primeiro jogo da primeira seleção, ele não só marca o primeiro gol, ele estabelece o padrão do que o ego de empate procura. E muito provavelmente esse 1 já estava construído nele antes mesmo de entrar no projeto. Ele foi o primeiro a mostrar que um atacante aposta tudo em si mesmo, que descarta a segurança da vitória em troca da glória própria. E nesse sentido, o Barou é o Blue Lock em sua forma mais pura. Enquanto isso, o Izagi precisou se adaptar. Ele entrou sem um ego definido, foi quebrado, reconstruído e voltou com um ego em que o Blue Lock aceita e valoriza. E aqui entra a diferença no ego. O Izagi se adapta ao ambiente, não é coincidência que a cada poucos capítulos ele muda algo em si. Já o Barou ele muda muito pouco. A essência dele permanece a mesma, o desejo de vencer, de reinar, de impor sua existência. Já o ego do Izagi mudou várias vezes até ele encontrar o próprio centro, que é simplesmente saciar sua vontade do desconhecido em campo. Enquanto o Barou sempre quis vencer para construir um reinado dentro do futebol. E isso levanta um pensamento. O Barou pode subjugar todo o Blue Lock com o próprio ego. Enquanto isso, o Izagi caminha para dominar o sistema do Blue Lock, remodelar tudo ao redor para que funcione do jeito que ele quer. E agora isso é algo que está complicado para ele. O Izagi carrega agora o fardo de ser o melhor do Blue Lock. A expectativa, a responsabilidade, o peso, ele sente tudo isso. E como o próprio Hugo diz, um novo personagem, talvez o Izagi nem seja feito para ser o número 1 no sentido tradicional. Na verdade, ele não foi feito nem para ser um atacante. O Izagi ele só quer isso por insistência mesmo. Ele realmente combina mais com um meio-campista. E ele também não sente a euforia pura desse posto igual o Loki sente. O Kaiser sentia isso ao estar no topo, o Noah sente ainda mais, o Snow e o Cruz Prince, eles também sentem esse peso, mas por estar no segundo lugar. E o Barou, por outro lado, não sentiria esse peso. Se ele fosse o número 1, ele seguiria em frente do mesmo jeito, talvez ainda mais arrogante. E é por isso que, sinceramente, parece que no final de Blue Lock só dois egos vão realmente permanecer, o do Izagi e do Barou. O Izagi ele representa o ego do tipo mundo, ele muda a si mesmo para entender, controlar e dominar o ambiente.
Já o Barou, ele representa o ego do tipo próprio. Ele força o ambiente a se adaptar à existência dele. Eu já falei isso antes, só estou reforçando mesmo. O Rin, ele pode até ser talentoso, até mais talentoso que o Barou, mas ele é muito dominado pelo irmão e pela obsessão com o Izag. E quando o Nagi fez a mesma pergunta que fez ao Barou, mas com o Rin só responde que joga para derrotar o Izag e o Sai. O depois realmente não importa para ele. O futuro para ele não existe. Não tem nem mesmo motivo para ele pensar nisso. Mas o Barou, ele é diferente. Ele viu que vem depois de ser o número 1, e, narrativamente, a existência de um exige o outro. O Izag precisa do caos do Barou para testar seus limites lógicos e sua metavisão, enquanto o Barou precisa da luz do Izag para ter algo digno de ser devorado, e para manter sua coroa relevante. Então, por fim, pro Izag se tornar o melhor do mundo, ele vai precisar superar o ego do tipo próprio mais forte que o Japão já produziu. E o Barou, ele é perigoso exatamente por isso, porque ele sabe quem é. E no futebol, como no Blue Lock, às vezes tudo que realmente importa é isso, a vontade de uma única pessoa para mudar tudo. Ele não é o jogador mais talentoso do projeto, ele não é o mais técnico, ele não é o mais forte, muito menos o mais criativo, mas ele é o mais inflexível, se dá para dizer assim. Ele é o único que nunca abriu mão da própria identidade, mesmo quando isso significava perder, ser odiado ou ser deixado de lado. E é por isso que, por algum motivo, que esse personagem funciona. Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.